Fala aluno, tudo bem com você? Sou o professor Giovanni aqui do canal Assim é Fácil. Hoje nós vamos dar sequência à nossa série Assunto da Semana, tratando de um tema muito importante para todo e qualquer vestibular. O assunto de hoje é impulso e quantidade de movimento, também chamado de momento linear. Para assinar a lista de frequência da aula de hoje, não esqueça de se inscrever no nosso canal, marcar o sininho das notificações, deixe o seu like e compartilhe nossos vídeos com todos os seus amigos. Fique com a vinheta e com o assunto de hoje. O assunto que iremos tratar hoje é parte do conteúdo da mecânica, mais precisamente da parte da dinâmica. Trataremos, portanto, das grandezas de impulso e quantidade de movimento. Acompanhe a teoria de hoje. O assunto que iremos tratar hoje se encontra no tópico 8, parte 2, do livro Tópicos de Física, volume 1, o tópico que trata de quantidade de movimento e impulso. Nós começaremos a abordar esse assunto falando a respeito da grandeza de impulso. Veja que impulso ele pode ser definido como uma grandeza que representa a dificuldade de movimentar um corpo. Portanto, toda vida que um corpo precisa ser movimentado, é necessário que seja associado duas grandezas a esta dificuldade em movê-lo. A primeira grandeza, obviamente, é a força aplicada. Quanto mais força você aplica, mais impulso você gera sobre um corpo. Quanto menos força você aplica, menos impulso você está gerando. Mas veja que não só a aplicação desta força está associada à dificuldade em mover um corpo. Nós também temos que associar ao tempo de aplicação dessa força. É justamente a duração dessa aplicação de força que faz com que a gente chame esta grandeza, esta relação, de impulso. Portanto, o impulso nada mais é do que o quanto de força você está aplicando sobre um corpo ao longo de um intervalo de tempo. A associação dessas duas grandezas gera o que nós chamamos de impulso. Sendo assim, para o Sistema Internacional de Unidades, nós teremos como unidade para o impulso o produto entre a unidade da força e a unidade de intervalo de tempo. Sendo no SI a unidade da força o Newton e a unidade para o tempo o segundo, nós temos assim que a unidade do impulso será Newton segundos. Veja que esta relação do cálculo do impulso ela é dada sempre que a gente tiver uma força constante. Caso a força que a gente esteja analisando varie, nós não podemos calcular o impulso por esta mesma relação. Será necessário fazer uma análise do gráfico do comportamento da força ao longo do tempo e, através da área da figura gerada pelo gráfico, nós teremos assim o valor do impulso relacionado a esta força. Veja, sempre que o gráfico estiver posicionado na parte superior do eixo do tempo, nós teremos uma área correspondente ao valor do impulso, porém, este impulso terá valor positivo. Já se esse gráfico estiver posicionado abaixo do eixo do tempo, nós teremos a área correspondente ao valor do impulso, porém, este impulso terá valor negativo. Portanto, o impulso ele vai ser dado de forma escalar, vamos dizer assim, pela soma da área 1 com a área 2, assumindo um valor negativo, visto que os valores de força aplicados nesse intervalo de tempo vão ser valores negativos, ou seja, contrários ao referencial adotado. Desta forma, então, é importante lembrar ao aluno que, geralmente, o que nós temos associados a um corpo é um conjunto de forças. Então, nós podemos, com isso, calcular o que nós vamos chamar de impulso total. Existem três formas para a gente obter esse impulso total. Primeiro deles, por se tratar da palavra total, nós podemos perceber que cada força aplicada sobre o corpo ao longo de um intervalo de tempo vai gerar o seu impulso, cuja soma corresponde ao que nós chamamos de impulso total. Mas vale lembrar que, por se tratar do impulso total, esta soma não é uma simples soma algébrica, mas sim uma soma vetorial. Portanto, sempre é importante relacionar a direção e o sentido da força que está atuando sobre o corpo, que vai coincidir com a direção e o sentido do impulso gerado por ela. Ou seja, se você tiver forças de mesma direção e sentido, o módulo desse impulso total será a soma dos módulos dos impulsos. Se você tiver impulsos de sentidos contrários, o módulo do impulso total será calculado pela diferença dos módulos dos impulsos. Se os impulsos forem perpendiculares entre si, o módulo é calculado pelo Teorema de Pitágoras, e caso você não tenha nenhum desses três casos, você terá o módulo do impulso total calculado pela adaptação da lei dos cossenos, aquela utilizada na soma de vetores quaisquer. Se você não lembra a teoria dessa aula de vetores, clique no card aqui em cima, assista a teoria da aula de vetores e retorne para continuar acompanhando essa teoria. A segunda forma de calcular o impulso total seriam duas opções. Primeiro,
Você poderia calcular, ao invés de o impulso de cada uma das forças, você poderia optar por substituir todas elas por uma única força que faça o mesmo efeito. A esta força nós damos o nome de força resultante. E caso ela tenha um comportamento de força constante, de módulo constante, você poderá calcular este impulso multiplicando a força resultante pelo tempo de atuação sobre ela. Mas caso essa força tenha um módulo variável, você também poderá calcular através da área do gráfico formado pela força resultante e o tempo de atuação. E a terceira forma de você obter este impulso total, será necessário que a gente faça uma pequena demonstração. Então acompanhe comigo a demonstração desse terceiro método. Vamos primeiro levar em consideração que a força resultante que nós temos atuando sobre o corpo, ela seria constante. Sendo ela constante, então, nós vamos considerar que o impulso total atuando sobre o corpo vai ser calculado pela força resultante multiplicado pelo tempo de atuação dela. Sabendo que a força resultante, pela segunda lei de Newton, corresponde à massa do corpo vezes a aceleração a qual está submetida, nós podemos substituir essa expressão na primeira e encontrar que o impulso total será dado pela massa vezes a aceleração multiplicado pelo intervalo de tempo. Lembrando que, se a força resultante é constante, nós teremos também uma aceleração constante, e isso nos permite calcular a aceleração como se fosse uma aceleração média. Portanto, a variação da velocidade num determinado intervalo de tempo. Substituindo essa expressão no lugar da aceleração, nós teremos que o impulso total será dado pela massa do corpo multiplicado pela aceleração. Portanto, ΔV sobre ΔT multiplicado pelo próprio ΔT. Veja que ao encontrar um ΔT no numerador e um ΔT no denominador, nós podemos simplificá-los e nós vamos ter então que o impulso total será dado pela massa multiplicado pela variação da velocidade, que não podemos esquecer que se trata da velocidade final do corpo no final da aplicação desta força, subtraída da velocidade inicial, que é a velocidade que ele tinha no início da aplicação dessa força. Portanto, será dado por velocidade final menos a velocidade inicial. Aplicando, portanto, a distributiva, vamos trazer essa relação para cá, nós teremos que o impulso total será dado pela massa do corpo, vezes a velocidade que ele terá no final do processo, menos a massa do corpo, vezes a velocidade que ele terá no início do processo. Vamos dar uma pausa nessa demonstração para que a gente possa analisá-la. Veja que nós encontramos que o impulso total é a diferença entre o produto entre a massa e a velocidade que o corpo terá no final do processo, menos o produto entre a massa e a velocidade que ele tinha no início do processo. Sempre que nós temos a diferença entre um valor final e um valor inicial, essa diferença corresponde a uma variação. Então podemos concluir que o impulso total será dado pela variação de algo que corresponde à massa que o corpo possui e à velocidade com que ele se encontra naquele determinado instante. Nós vamos então denominar este produto entre a massa e a velocidade ao que nós vamos chamar de quantidade de movimento, que pode ser definido como a dificuldade que o corpo impõe em ser parado. Entenda, quando o corpo está em movimento, para que ele seja parado, é necessário que a gente vença essa dificuldade que ele impõe em ter o seu movimento interrompido. Essa dificuldade depende de dois fatores. Primeiro, obviamente, da velocidade que ele possui. Quanto mais rápido ele está, mais difícil é pará-lo. Quanto mais lento ele está, mais fácil é pará-lo. Uma outra grandeza que também está associada a essa dificuldade é a sua massa. Se você imaginar um caminhão e uma moto com as mesmas velocidades, 80 km por hora, é muito mais difícil parar um caminhão devido à sua massa do que parar uma moto. Podemos então concluir que o produto entre as grandezas massa e velocidade gera essa dificuldade em interromper o movimento do corpo, e a esta dificuldade nós vamos dar o nome de quantidade de movimento. Daqui a pouco falaremos mais sobre ela. Portanto, se quantidade de movimento foi definido como o produto entre a massa e a velocidade, e aqui nós temos os valores finais e os valores iniciais, podemos então concluir que o impulso total corresponde à variação da quantidade de movimento do corpo. E assim, nós chegamos à conclusão da última forma de calcular o impulso total atuando sobre um corpo. O impulso total
será dado pela variação da quantidade de movimento, que é a quantidade de movimento final menos inicial. E a esta relação daremos o nome de teorema do impulso. Vamos agora detalhar um pouco mais a respeito da grandeza de quantidade de movimento, ou também chamada de momento linear. Esse momento linear, ou também chamado de quantidade de movimento, é, como foi dito, a grandeza que corresponde à dificuldade em parar um corpo. Portanto, ela depende de duas grandezas, a massa do corpo e sua velocidade. Quanto mais massa o corpo possui, mais difícil é pará-lo, ou mais difícil é alterar a situação em que ele se encontra, a situação de movimento em que ele se encontra, e quanto maior a sua velocidade, mais difícil é parar este corpo. Desta forma, nós podemos analisar quanto às unidades, que a unidade da quantidade de movimento resultará do produto entre a unidade da massa e a unidade da velocidade. Assim, no sistema internacional, a unidade para a quantidade de movimento será, para a massa, o quilograma, para a velocidade, metro por segundo, e este produto será a unidade da quantidade de movimento. Feitas as devidas definições quanto ao impulso e à quantidade de movimento, nós vamos analisar agora uma situação mecânica em que nós vamos denominá-la de sistema mecânico isolado. Primeiro vamos definir o que seria um sistema mecânico. É o conjunto de corpos que está em movimento ou pode entrar em movimento devido à aplicação de uma força. Veja que esse sistema ele pode ser escolhido pelo próprio aluno. Ele pode ser determinado pelo conjunto de corpos envolvidos naquela situação problema. O que seria o sistema mecanicamente isolado? Ele é denominado isolado de forças externas quando a resultante das forças externas atuantes sobre ele for nula. Portanto, se você tem um conjunto de forças e que a resultante dessas forças é nula, veja então que não impossibilita a ação de forças externas, desde que a resultante delas seja nula, o impulso total sobre este corpo será zero. Qual a consequência disso? A consequência é que nós teremos também a variação da quantidade de movimento sendo nula. Ou seja, para que a variação da quantidade de movimento seja zero, a quantidade de movimento final do sistema tem que ser exatamente igual à quantidade de movimento inicial. Lembrando que a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, então não estou me referindo apenas a valores, mas também a direção e sentido. Portanto, em um sistema mecânico isolado de forças externas, conserva-se a quantidade de movimento total. Lembre-se que a palavra total corresponde à soma das quantidades de movimento de todos os corpos que envolvem o sistema. Nós podemos aí relacionar com os sistemas isolados situações como explosões, empurrões, colisões, disparos, arremessos, tacadas. Todas as situações vão caracterizar sistemas isolados, visto que a força resultante que atua sobre o sistema naquele momento em que ele ocorre é igual a zero, proporcionando uma conservação da quantidade de movimento. De todas as situações que eu acabei de relacionar, existe uma que nós vamos dar uma atenção um pouco mais especial. É a situação denominada de colisão mecânica. Essa colisão mecânica, elas têm em geral breve duração. Então, por mais que nós tenhamos ação de forças externas, o tempo de duração é tão curto que nós podemos desprezar o impulso total atuando durante o momento da colisão. Para que a gente possa então analisar a colisão, vamos separá-las em duas fases. A primeira fase é uma fase obrigatória, em que, energeticamente falando, nós vamos ter o momento da deformação. Isso quer dizer que os corpos, para colidirem, eles vão ter que se aproximar. Durante o contato da colisão, este contato vai gerar uma deformação entre os corpos, que por muitas vezes durar pouco tempo ou serem muito discretas, a gente não consegue perceber a olho nu. Mas se você fizesse uso, por exemplo, de uma super câmera lenta, seria possível você perceber os dois corpos deformando discretamente ou muito rapidamente, mas sempre ocorrendo essa fase da deformação. Durante essa fase da deformação, o que é que nós temos? A energia cinética, que existia antes da colisão devido à aproximação, se transformando em energia elástica, energia térmica, energia acústica, energia luminosa, energia elétrica. Então essa energia cinética ela pode estar se transformando em vários outros tipos de energias. Sempre que ela se transforma em algum tipo de energia mecânica, essa outra energia mecânica pode ser retransformada em energia cinética novamente, como por exemplo a energia elástica, que ocorre devido à deformação temporária entre os corpos. Então os corpos colidem, se deformam temporariamente e se restituem,
retransformando essa energia elástica em cinética. Mas veja que isso já não é possível em energias do tipo térmica. O aquecimento gerado durante uma colisão não pode ser retransformado em movimento. A energia sonora, o som produzido devido à colisão, não pode ser retransformado em energia cinética. Então, sempre que nós temos a energia cinética transformada em algum tipo de energia mecânica, a segunda fase ela vai ocorrer. Sempre que a energia cinética for totalmente transformada em uma energia que não é mecânica, a segunda fase não vai ocorrer. Portanto, a segunda fase ela não é obrigatória. A segunda fase depende do que ocorreu na primeira. A segunda fase, denominada de fase da restituição ou da restauração, ela vai ocorrer a depender da primeira. Nessa segunda fase, nós temos uma retransformação da energia elástica em energia cinética. Mas sempre, existindo ou não a segunda fase, nós temos a conservação da quantidade de movimento, justamente devido à breve duração de toda e qualquer colisão que nós iremos analisar. Para que a gente possa, então, classificar melhor os tipos de colisões que vão ocorrer, é necessário que a gente defina, primeiramente, o que nós vamos chamar de coeficiente de restituição, que é justamente a capacidade que os corpos têm de se restaurarem, de se restituírem após a colisão. Não havendo essa capacidade de se restituírem, nós vamos ter uma colisão do tipo inelástica. Havendo uma capacidade total de eles se restituírem, nós vamos ter uma colisão elástica. E eles se restituindo parcialmente, ou seja, tendo parte da sua energia dissipada, nós vamos ter uma colisão parcialmente elástica. Como é que seria o cálculo desse coeficiente de restituição? Ele é, por definição, o módulo da velocidade de afastamento entre os corpos, portanto, se é afastamento, é a velocidade relativa após a colisão, dividido pelo módulo da velocidade de aproximação, que se é aproximação, é a velocidade relativa antes da colisão. Veja que nós temos aqui as três possibilidades de ocorrerem antes e depois da colisão. Veja que no primeiro caso, que nós temos aqui a primeira possibilidade em ocorrer a velocidade entre os corpos ou antes ou depois da colisão. Caso eles estejam se movendo no mesmo sentido, o módulo da velocidade relativa entre os corpos A e B ocorre justamente pela diferença entre os módulos da velocidade de um e o módulo da velocidade do outro. Claro que eu estou colocando a velocidade do A menos a velocidade do B, considerando que o A está mais rápido que o B. Mas caso isso seja o contrário, o B esteja mais rápido, seria a velocidade do B menos a do A. Então podemos afirmar que seria o módulo da diferença entre os módulos de suas velocidades. Caso eles estejam se movendo em sentidos contrários, ou antes ou depois da colisão, essa velocidade relativa é dada pela soma dos seus módulos de velocidade, tanto na aproximação como no afastamento. Dessa forma, nós podemos agora definir os três tipos de colisão. A primeira delas é a colisão perfeitamente elástica, ou simplesmente elástica, onde nós temos a conservação da quantidade de movimento, temos também a conservação da energia cinética, a que nós tínhamos antes, igual a que nós teremos depois, e o coeficiente de restituição, já que a velocidade de afastamento será igual à de aproximação, igual a 1. O próximo tipo de colisão será a colisão totalmente inelástica ou simplesmente inelástica, onde novamente teremos a conservação da quantidade de movimento, porém, houve uma perda de energia cinética devido à dissipação, a energia cinética antes é maior do que a energia cinética depois. E como a colisão é inelástica, portanto, isso significa dizer que não irá haver afastamento após a colisão, nós teremos o coeficiente de restituição igual a zero, já que a velocidade relativa após a colisão é igual a zero. O tipo de colisão, a colisão parcialmente elástica ou parcialmente inelástica, nós teremos de novo a quantidade de movimento antes igual à quantidade de movimento depois, a energia cinética antes maior do que a energia cinética depois, devido à dissipação de energia que ocorreu durante a colisão, e o coeficiente de restituição, um valor intermediário entre 0 e 1, visto que a velocidade de afastamento será menor do que a velocidade de aproximação. Pessoal, vou apresentar aqui para vocês um dispositivo que é bastante utilizado para exemplificar situações de impulso e quantidade de movimento, ou mais precisamente colisões. Ele é o berço de Newton, também chamado de pêndulo de Newton. Veja que ele consiste na formação de 5 bolinhas suspensas por fios que, em situações ideais, elas poderiam colidir entre si sem nenhuma dissipação de energia. Mas é claro, nós não temos aqui uma situação ideal, então vai haver perda de energia em cada colisão ocorrida e também devido aos atritos e resistência do ar que nós temos envolvido nessa situação.
mas ela se aproxima muito a uma situação ideal. Então o que é que nós podemos perceber? Que quando a gente executa o deslocamento de apenas uma bolinha, devido à conservação da quantidade de movimento e a situação de ser uma colisão praticamente elástica, nós também temos a conservação da energia cinética. Nós vamos perceber que apenas uma bolinha vai ser deslocada e com a mesma velocidade que a primeira chegou para colidir no início do sistema. Então vamos parar aqui as bolinhas e vamos efetuar essa primeira colisão. Então veja que quando a gente desloca uma bolinha, apenas uma será deslocada ao final com a mesma velocidade que a primeira colidiu. Quando a gente desloca duas bolinhas, aí começam as dúvidas. Se apenas uma bolinha vai ser deslocada com uma velocidade maior, para que haja conservação da energia, ou se duas bolinhas vão ser deslocadas com a mesma velocidade que as duas colidiram. Vamos verificar então o que vai acontecer. Veja que na colisão de duas bolinhas foram deslocadas. A dúvida aumenta quando a gente desloca três bolinhas. Ao deslocar três bolinhas, nós ficamos na dúvida se duas bolinhas vão ser deslocadas com uma velocidade maior, uma bolinha vai ser deslocada com uma velocidade bem maior, ou se três bolinhas serão deslocadas. Vamos verificar então. Ao abandonar três bolinhas, a gente verifica que três bolinhas serão deslocadas. E o mesmo acontece caso a gente desloque quatro bolinhas. Então vamos lá tentar aqui deslocar quatro bolinhas. Veja que ao deslocarmos quatro bolinhas passam a se mover. Ok? Então este é o berço de Newton, ou também chamado de pêndulo de Newton, onde a gente consegue observar pela conservação da quantidade de movimento das colisões e também a praticamente conservação da energia cinética, devido à colisão quase que perfeitamente elástica, que sempre que a gente tiver uma massa deslocada, ao final da colisão, a mesma massa será deslocada e com a mesma velocidade. Portanto, uma bolinha desloca uma bolinha, duas bolinhas deslocam duas bolinhas, três bolinhas deslocam três bolinhas e assim sucessivamente. Se você gostou do assunto de hoje, não esqueça de escrever nos comentários. O Assim é Fácil. Também não esqueça de se inscrever no nosso canal, marcar o sininho das notificações, deixe seu like e compartilhe nossos vídeos com todos os seus amigos. Não deixe de conhecer nosso aplicativo que está disponível na Play Store para sistemas Android, nos siga nas redes sociais e acompanhe a resolução das questões ao longo dos próximos vídeos. Fiquem bem, bons estudos e assim é fácil.